Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, no capítulo 4, está registrada a tentação de Jesus. O texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus respondeu: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele dará culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. É interessante notarmos que reclamamos muito, que somos tentados, que a tentação é muito grande. Alguém já disse que o diabo são sempre os outros. Ou seja, tudo aquilo de ruim que acontece conosco é o diabo, e normalmente o diabo são os outros. Mas, na verdade, o diabo não são os outros, o diabo somos nós. Tiago, muito mais sábio do que a pessoa que disse isso, disse: olha, quando vocês são tentados pela sua própria cobiça. É a sua cobiça quem o tenta. E nesse texto a gente vê que Jesus, o Filho de Deus, depois de ser batizado, ele jejuou 40 dias e então ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação que o diabo diz para ele é: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Interessante que o diabo está dizendo para Jesus: olha, subverta a natureza. E Jesus fez isso. Jesus transformou água em vinho. Água e vinho são de naturezas diferentes, mas Jesus mudou. Mas Jesus não mudou porque o diabo estava tentando. Jesus mudou para que Deus fosse glorificado. A segunda tentação, Satanás diz para Jesus: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Leva-o lá no alto do templo e, como certa feita um pregador disse, quem gosta muito de subir é o diabo. O diabo tem uma fissura por lugares altos. Ele quer chegar sempre nos lugares altos, e aqueles que são os filhos dele, que agem por ele, também gostam muito de subir. E ele leva Jesus ao ponto mais alto, ao pináculo do templo, e fala: pula daqui para baixo. Ele fala para Jesus: Jesus, subverta as leis da natureza. A gravidade, ela é para todas as pessoas. Se alguém está em cima e pular, cai para baixo. Por quê? É a lei da gravidade. É a gravidade que nos puxa. É a gravidade que nos puxa para juntos da superfície terrestre. Mas quando o diabo fala isso, Jesus o corta, dizendo que, olha, não também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E a última tentação do diabo, ele leva Jesus num alto monte, mostra todos os impérios do mundo e diz: tudo isso é meu. E eu te dou, é só você prostrar e me adorar. Ele está dizendo para Jesus: olha, você veio para morrer, mas você não precisa morrer. Você vai morrer para quê? Para salvar o mundo. Eu te dou o mundo. E o bicho é tão mentiroso que o mundo não é dele. O mundo não é do diabo. O diabo se usurpa de algumas coisas, mas o mundo não é dele. O mundo é criação de Deus. Mas Jesus responde para ele: olha, arreda-te, Satanás, retira-te, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele adorarás. Aqui nós temos tudo o que acontece conosco. Diariamente nós somos tentados. Pode roubar, você está passando fome, pode roubar. Outras vezes dizem: não, leis, pode mentir, a mentira é coisa normal. E mais, se você adorar qualquer outra coisa, o importante é ter fé. Cuidado, cuidado. Somente ao Senhor seu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Lembre-se,
como nós, Jesus também foi tentado. A diferença é que ele não caiu. Por isso, vigie, espere no Senhor, seja firme. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.